O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus, povo de Deus que reza conosco no santuário da sua casa, abramos o nosso coração ao reino de Deus. Permitamos que o reino do Senhor aconteça na nossa vida, a partir, como disse no início dessa Santa Missa, da abertura do nosso coração. Quanto mais abrimos o nosso coração, quanto mais nos abrimos à graça do Senhor, quanto mais nos aproximamos dele, mais nós damos liberdade para que ele reine de fato na nossa vida, para que ele estabeleça o seu reino na nossa história e de fato a nossa vida seja marcada de acordo com a sua divina vontade. Que o nosso coração seja conduzido por aquele que sabe o que é melhor para nós. E se submeter-se ao Senhor. Isso é obedecer a sua palavra. Isso é estar atento à sua vontade. É isso que significa permitir que o reino de Deus aconteça em nós. Mas a grande pergunta que nós podemos nos fazer é: o próprio Jesus afirmou que o reino dele não é deste mundo. Lembra o diálogo com Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam, impediriam que eu fosse entregue neste tribunal. Jesus afirma categoricamente que o reino dele não é daqui. Mas de que jeito então é possível experimentar esse reino se ele não é daqui? A igreja nos ensina a compreender essa verdade. É isso que eu quero partilhar com vocês nesta homilia. De que jeito se experimenta o reino de Deus? Catecismo da Igreja Católica, número 2816. Afirma que é possível sentir a presença do reino aqui quando eu me comprometo com aquilo que o Senhor me pediu. Ele nos pediu para sermos sal da terra e luz do mundo. Quando eu me esforço para dar sabor à vida das pessoas, quando eu me esforço para ser luz neste mundo marcado pela escuridão, então eu permito que o reino de Deus aconteça na minha história. Esse é o pedido que eu te faço. Eu quero insistir ao teu coração, por favor, permita que o Senhor construa o seu reino a partir da sua colaboração. De que jeito? Sendo sal da terra, luz do mundo, submetendo a sua vida à vontade do Senhor, permitindo que o reino do Senhor aconteça em nós. E para isso, ele tem que destronar do nosso coração qualquer realidade que tenha ocupado o lugar dele. E qualquer outra realidade que ocupa o lugar de Jesus é idolatria. Que o nosso coração seja submetido ao Senhor e ele reine de fato na nossa história. Se esse reino não é daqui, como o próprio Jesus afirma no diálogo com Pilatos, ele pode ser construído pela graça do Senhor, porque é ele que opera, mas também quando eu abro o meu coração pelo meu testemunho em ser sal da terra e luz do mundo. Segunda verdade que afirma o Catecismo da Igreja Católica sobre o reino de Deus. Parágrafo 2820 afirma que o reino de Deus é o já e o ainda não. É o já porque eu posso sentir a presença do reino aqui, pela graça dos sacramentos, pela igreja que me anuncia esse reino que vai sendo edificado de forma tão expressiva, tão grandiosa, mas que começa de forma tão pequena. Olha, o reino do céu como um grão de mostarda lançado à terra e ele vai crescendo. Ou a porção de fermento que leveda a massa. Nunca se usa mais fermento do que trigo, mas esquece o fermento para você ver.
Nós somos convidados a reconhecer que o reino de Deus é essa porção pequena, mas que transforma. E eu posso sentir no agora, no já da minha vida. Mas a igreja também afirma que nós caminhamos para lá. Afinal, esta vida é imperfeita. Este mundo é marcado pela imperfeição. Nós, inclusive, rezamos na Salve Rainha. Nós caminhamos ao encontro do Senhor e pedimos que ela interceda por nós nesse vale de lágrimas, porque aqui a gente geme e chora. Essa vida é marcada pelo sofrimento, perda, luto, tribulação, crise, angústia, dificuldade. E é por isso que nós caminhamos para a pátria definitiva. O reino de Deus que ainda acontecerá de modo pleno. Por isso que é já e ainda não. Eu sinto no agora da minha vida a presença do Senhor, a presença do seu reino, mas eu sei que não é de modo pleno, porque o reino vai ser plenamente manifesto na glória do céu. É por isso que nós caminhamos para lá. É por isso que nós somos igreja peregrina, igreja militante, igreja que caminha para se encontrar com o seu Senhor. Por fim, ainda a igreja nos ensina que é possível sentir o reino na vida comunitária, na vida da igreja. Parágrafo 2837 afirma que o reino de Deus é sentido na comunidade. O reino de Deus é sentido na abertura aos sacramentos. Inclusive, afirma que a Eucaristia, nesse parágrafo, é a antecipação do banquete do reino. Então, de que jeito eu experimento de modo singular e tão profundo o reino de Deus? Na missa. Porque a missa é a antecipação da glória. É a antecipação do banquete do reino, das núpcias do Cordeiro. Então eu venho à Santa Missa para ser alimentado, abastecido, e como um oásis eu restabeleço as minhas forças para seguir a minha caminhada no deserto dessa vida que é marcado por tanta dificuldade. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração ao Senhor e permitir que Ele reine na minha vida, na minha história. O reinado de Jesus é diferente dos outros reinados. O reino deste mundo consiste em alguém se constituir tirano, soberano, submeter seu povo à sua autoridade, e o povo não pode escolher o rei. Não tem votação para ser rei. Não tem abertura de coração para acolher um rei que já é estabelecido ou por herança ou porque dominou um território. Mas com Jesus é diferente. O reinado dele só acontece na nossa vida se nós permitirmos. Já disse, creio que inúmeras vezes isso aqui para vocês. O Senhor nos cria sem nós, mas não nos salva sem nós. Sem abertura de coração, sem submissão de vida, não existirá verdadeira conversão e o reino não vai acontecer em nós. E Padre, como eu sei que o reino de Deus está acontecendo na minha vida? Quando eu sigo os conselhos evangélicos. Hoje Paulo é tão categórico na carta aos Efésios, falando sobre a missão da mulher, a missão do homem, a missão do cristão, enquanto submisso um ao outro no amor. E quem teme o Senhor recebe bênçãos. Quem se submete ao seu reino recebe tudo aquilo que nós ouvimos no Salmo 127. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Eis o pedido que eu te faço. Abra o seu coração ao reino de Deus. Que esta liturgia seja a nossa manifestação pública de submissão ao reinado de Jesus. E que esse reino que nós aprendemos que é já e ainda não, que eu posso sentir agora, mas eu caminho para experimentá-lo de modo pleno na eternidade, no banquete do reino. Que esse reino aconteça a partir da abertura do meu coração e no desejo de ser sal da terra e luz do mundo. Feche os seus olhos um pouquinho. Quero te convidar a fazer esse exercício espiritual de abertura de coração ao reino do Senhor. Tão bonito quando lá no alto da cruz Jesus escuta o pedido daquele que estava sendo condenado com ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Teu reino, Jesus.
E Jesus afirma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus define o seu reino como paraíso. É para lá que nós caminhamos. É para este paraíso eterno que o nosso coração deseja caminhar. Que exista em nós, ó Senhor, desejo do céu, desejo de eternidade. Mas que também exista em nós o desejo de experimentar o Teu reino aqui. No amor fraterno, na comunhão, na abertura à Tua graça. Nós não queremos, ó Jesus, uma vida sem o Teu reinado, sem o Teu senhorio. E queremos também um dia escutar de Ti. Pode entrar no paraíso. Eis o desejo do nosso coração, ó Senhor, submeter a nossa vida ao Teu reinado. E é por isso que nós dizemos: podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que pela intercessão da Virgem Maria, a Rainha da Paz, o nosso coração seja submetido ao senhorio, ao reinado de Jesus. Assim seja. Amém. Nós vamos agora colocar no altar do Senhor com o pão e o vinho a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos. Pedimos também a você que reza conosco aí da sua casa, a sua generosidade na oferta material. Inclusive agora na hora do ofertório aparece aí na sua tela as maneiras de você fazer a doação e permitir que esta obra de evangelização chegue a tantos corações. E nós agradecemos de todo o coração a sua generosidade.